A humanidade está vivendo uma profunda crise sanitária, uma crise que está mudando o nosso comportamento. Mas, infelizmente, é uma crise em que os governantes estão transformando em crise política. Ou seja, alguns governos estão politizando a saúde, estão transformando um grave problema sanitário em disputa política. E agora, o que estamos vendo? Quando a crise parecia que ia acabar, quando tudo parecia estar sob controle, quando os países achavam que era hora de flexibilizar as regras de isolamento e distanciamento, surge uma segunda onda. Para muitos pesquisadores e infectologistas, a segunda onda poderá ser pior que a primeira. É sobre esse assunto que desejo falar neste vídeo. Por isso, peço que você assista até o final, pois acredito que podemos compartilhar algumas informações importantes. Este é o canal Quase Tudo. Seja muito bem-vindo. A gravíssima crise que se abateu sobre a humanidade está se aproximando de um ano. Quase um ano em que a primeira onda atingiu todos os países do mundo, tanto países ricos como países pobres. Da Europa até os Estados Unidos, a primeira onda foi implacável. Os números já chegaram a milhões. Apesar da existência de grupos de risco, podemos dizer que, de um modo geral, a primeira onda atingiu a todos. Presidentes, ministros e pessoas comuns foram atingidos pela primeira onda. A OMS, Organização Mundial da Saúde, ainda não informou sobre uma vacina para salvar e levar segurança para milhões de pessoas. As grandes potências do mundo, como a China e a Rússia, acreditam que já conseguiram desenvolver uma vacina. Mas até agora, a própria OMS não bateu o martelo, não afirmou que a cura ou a prevenção foi alcançada. Além disso, está acontecendo uma coisa muito grave. Alguns países, incluindo o Brasil, estão misturando política com saúde. Ou seja, alguns governantes estão mais preocupados com as eleições e as ideologias. Enquanto ficam disputando quem é direita ou esquerda, enquanto ficam sobre quem é aliado ou adversário político, enquanto isso, a população, especialmente a população brasileira, continua sofrendo com a grave crise da primeira onda. Mas agora surgiu a segunda onda, talvez pior que a primeira. Antes de continuar, quero te fazer um convite bem rápido. Você ainda não se inscreveu no canal? Então aproveita esse momento, faz isso agora, se inscreve. Além de ser rápido, é grátis. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha em suas redes sociais. Conto com a sua participação. Continuando. Quando começou essa crise mundial, talvez a pior do ano 2020, vários pesquisadores alertaram sobre o perigo de uma segunda onda. Mas, apesar dos avisos e alertas dos cientistas da área de saúde, os governantes não deram ouvidos. Devemos reconhecer que no começo da crise, restrições e protocolos de proteção contra a primeira onda foram implementadas. Toda e qualquer aglomeração foi proibida. Propagandas sobre a necessidade do uso de máscaras tomaram conta das mídias. Mas isso não demorou muito. Aos poucos, os governos foram flexibilizando, foram diminuindo as restrições e protocolos. Para o governo americano e para os governantes dos países ricos da Europa, tinha chegado a hora de abrir tudo. Tinha chegado o momento de abrir e liberar os espaços públicos. Tinha chegado a hora de abrir as fronteiras. Ou seja, ao mesmo tempo em que continuavam pedindo para as pessoas usarem máscaras e álcool nas mãos, os governos começaram a liberar os bares, restaurantes, cinemas, shoppings e até mesmo as escolas. Apesar das críticas e avisos dos cientistas e pesquisadores sobre o perigo de afrouxar as regras de distanciamento, não teve jeito. Os governantes de vários países preferiram a política
política do que a ciência, inclusive aqui no Brasil. E qual foi o resultado da intransigência, da rejeição da ciência, da negação da gravidade do problema? O resultado? A segunda onda surgiu com força, principalmente nos países da Europa e nos Estados Unidos. Muitos infectologistas e pesquisadores concordam que essa onda será pior que a primeira. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o número de pessoas contaminadas tem aumentado de forma alarmante. Segundo as últimas informações, cerca de 200 mil pessoas já foram vítimas da segunda onda em apenas 24 horas. Países como Portugal, Itália, Espanha, Inglaterra e Alemanha estão voltando aos protocolos e medidas rígidas. Antigas e novas restrições voltaram a ser implementadas. A força da segunda onda está aumentando. O número de pessoas contaminadas cresce a cada dia. Agora, as medidas para combater a segunda onda se tornaram fundamentais. É o momento de conter esta nova onda. E agora, segundo os governos desses países, é o momento de conter a segunda onda. Agora, já não se fala em flexibilizar, como aconteceu na primeira onda. O inimigo invisível retornou com força. Alguns governos já estão novamente tomando medidas extremas. Um exemplo disso é o que está acontecendo na França. De acordo com a matéria publicada na CNN Brasil, o presidente da França decretou toque de recolher noturno em Paris e em outras cidades. Portugal, que também tinha diminuído as restrições, agora voltou a implementar estado de calamidade. Mas, infelizmente, o interesse político e partidário e também o interesse econômico tem falado mais alto que a saúde da população. Nos Estados Unidos, por exemplo, as eleições para presidente aconteceram, apesar de todos os avisos e alertas sobre a segunda onda. Agora, infelizmente, estamos vendo um resultado negativo. No Brasil, algo estranho começou a acontecer. À medida que se aproximava o dia das eleições para prefeito e vereadores, as secretarias de saúde estaduais relatavam que o número de pessoas contaminadas estava diminuindo. É como se a segunda onda, que está varrendo a Europa e os Estados Unidos, não existisse em nosso país. Ou então, é como se a segunda onda não tem força para chegar tão cedo no Brasil. Não resta dúvida, os interesses políticos, mais uma vez, estão acima da vida das pessoas. Parece que na política, ou entre alguns políticos, a mentira é uma regra. A ganância e o desejo de poder é o que vale. Sendo assim, que todos nós possamos ficar em estado de alerta. Devemos lembrar que a primeira onda começou em outros países. Devemos lembrar também que, na maioria dos países, as restrições e protocolos, como o isolamento social, tiveram efeito positivo. Mas depois que resolveram flexibilizar, a segunda onda surgiu com força, com uma intensidade que está levando milhares de pessoas aos hospitais. E também não podemos esquecer que a segunda onda, que agora está atingindo os Estados Unidos e a Europa, está se espalhando por todo o mundo. Por causa de tudo o que está acontecendo, devemos estar atentos, devemos ficar alertas. E claro, devemos continuar nos protegendo e protegendo as pessoas que amamos. E se por acaso essa segunda onda estiver chegando ao Brasil, que possamos estar preparados em todos os sentidos. Vamos continuar clamando a misericórdia ao nosso Deus. Vamos continuar firmes na fé e no Evangelho de Cristo. Vamos continuar em oração e vigilância. E que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.